queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra. Retirando da letra aquilo que por baixo dela, atrás das características gramaticais, nós encontramos de ensinamento. Estamos estudando o livro Libertação. Você se lembra o capítulo anterior, o capítulo 7º? Então, agora você pode acompanhar conosco o capítulo 8º. Você procure sempre ter consigo uma caneta, um papel, um lápis, até mesmo para você marcar palavras diferentes, porque nós vamos fazendo, graças ao apoio que nós recebemos dos trabalhadores que nos ajudam aqui a produzir este programa, nós vamos fazendo os sinônimos ficarem mais facilmente encontráveis, acessíveis. E você então, ao invés de ficar pulando aquela palavra, porque o dicionário está longe, né? Nós já estamos colocando sinônimos para você entender o contexto sem precisar saltar. E com isto, você pode inclusive escrever no próprio livro, fica mais fácil para você. E assim ficará uma leitura mais aproveitada para depois extrair o espírito que está ali atrás. Então, aproveite, vamos começar o capítulo 8, mas para isso nós vamos lá para a nossa sala de leitura. Eu espero você lá, é rapidinho. Então, já chegamos. O capítulo 8 se chama Inesperada Intercessão. Vamos começar a ver o que está acontecendo. Eles vão entrar em contato agora com o Gregório, não é mesmo? E aí André Luiz está contando. A sala em que fomos recebidos pelo sacerdote Gregório semelhava-se a um estranho santuário, cuja luz interior se alimentava de tochas ardentes. Sentado em pequeno trono que dava a ele uma figura singular no desagradável ambiente, a exótica, excêntrica personagem rodeava-se de mais de 100 entidades em atitude adorativa. Adoravam aquele homem, ficavam ali dando a ele aquela reverência. Parecia uma coisa muito importante para a sua característica de personalidade, não é mesmo? 2 áulicos, 2 servos, extravagantemente vestidos, manejavam grandes turíbulos, aqueles incensários, aquelas coisas em que as pessoas balançam, não é? Em que se colocam incensos, como ele diz aí, no interior do qual se consumiam substâncias perfumadas de violentas emanações, um perfume ruim, forte, segundo André. Ele continua dizendo que Gregório vestia uma túnica escarlate, uma túnica vermelha, e aureolava-se, nimbava-se de um halo pardo escuro, cujos raios inquietantes e contundentes nos feriam a retina. Nós lembramos a você que logo no começo deste livro nós falamos de quem se tratava esse Gregório. É o Papa Gregório VII. Então ele está vestido muito semelhantemente àquele tipo de roupa que ele usava. E ele tinha uma atmosfera pardo-escura que impressionava os espíritos que eram capazes de enxergá-lo. Aí André Luiz continua dizendo: ele fixou em nós um olhar penetrante, percussiente e inquiridor e estendeu-nos a mão, dando-nos a entender que podíamos nos aproximar. Fortemente empolgado, acompanhei Gúbio. Quem seria Gregório naquele recinto? Um chefe tirânico ou um ídolo vivo, saturado, carregado de misterioso poder? 12 criaturas estavam contornando esse dourado assento, ajoelhavam-se humildes, atentas às ordens que lhe saíssem da boca. Com um simples gesto, determinou um regime sigiloso para a conversação que ele entabularia, que ele estabeleceria conosco, porque em alguns segundos todo o recinto se esvaziou de todos aqueles quantos estavam ali dentro presentes, que eram estranhos a nós. Compreendi que nós cogitaríamos, analisaríamos assunto grave e fitei o nosso orientador para copiar seus movimentos. Gúbio, seguido por Eloy e por mim,
a uma reduzida distância, aproximou-se do anfitrião que o contemplava de fisionomia rude, passando de minha parte a espreitar o esforço do nosso instrutor para contornar os obstáculos do momento, de modo a não classificar-se por mentiroso diante da própria consciência. Gregório cumprimentou-o, exibindo fingida complacência, fingida benevolência, e disse: lembra-te de que sou juiz, mandatário do governo forte aqui estabelecido. Você não deve, portanto, faltar à verdade. Depois de uma pequena pausa, acrescentou ele: em nosso primeiro encontro, enunciaste um nome. E de maneira serena, Gúbio respondeu: sim, o nome de uma benfeitora. Repete-o, ordenou o sacerdote imperativo. E Gúbio disse: Matilde. O semblante de Gregório se fez sombrio e angustiado. Poderíamos dizer que naquele instante ele havia recebido uma tremenda punhalada invisível. Disfarçou, dissimulou, no entanto, essa dura impassibilidade, essa frieza. E com a firmeza de um administrador orgulhoso e torturado, perguntou: que tem de comum comigo semelhante criatura? E vocês veem aí o ambiente feito através da apresentação do projeto Imagem, em que Gregório está sentado no trono, vestido daquela forma, com André Luiz, Gúbio e Eloy. E então o orientador respondeu sem afetação: ela nos disse que te quer com desvelado amor materno. Evidente engano, disse ele. Gregório ferino: minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Ao demais, ainda que me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro. Ela serve ao cordeiro, eu sirvo aos dragões. Aquela particularidade da palestra bastava para que minha curiosidade explodisse, indomável. Quem seriam os dragões a que se reportava? Gênios satânicos da lenda de todos os tempos? Espíritos caídos no caminho evolucionário de inteligência voltada contra os princípios salutares e redentores do Cristo, que todos veneramos na condição de Cordeiro de Deus? Sem dúvida, não me equivocava. No entanto, Gúbio lançou-me significativo olhar, certamente depois de sondar-me em silêncio, a investigação íntima, convidando-me sem palavras a fechar os lábios entreabertos de assombro. Indiscutivelmente, aquele instante não comportava a conversação de um aprendiz e devia destinar-se às manifestações conscientes e seguras de um mestre. E então Gúbio disse a ele: respeitável sacerdote, disse isto com bastante humildade, com grande surpresa para mim, diz André. Não te posso discutir os motivos pessoais. Sei que há uma ordem absoluta na criação e não ignoro que cada espírito é um mundo diferente e que cada consciência tem a sua rota. Criticas, porventura, os dragões que se incumbem da justiça? Perguntou Gregório duramente. E Gúbio, com simplicidade, disse: quem sou eu para julgar? Não passo de um servidor na escola da vida. E o sacerdote altivo disse: sem ele, sem os dragões, que seria da conservação da terra? Como poderia trabalhar o amor que salva sem a justiça que corrige? Os grandes juízes são temidos e condenados. Entretanto, suportam os resíduos humanos, convivem com as nojentas chagas do planeta, lidam com os crimes do mundo, convertem-se em carcereiros dos perversos e dos vis, dos desprezíveis. Estava lá, inflamado, o sacerdote Gregório. Estava defendendo aqueles a quem ele serve, que ele disse que serve aos dragões.
E veja só que interessante essa comparação, não é mesmo? Porque nós vemos atualmente nas diversas pesquisas e comentários a respeito de raças extraterrestres, seres que estejam habitando a Terra, muitas referências aos reptilianos, inclusive alguns como seres que estão vivendo nos subterrâneos. Estes seres, porventura, será que estariam também no plano astral, como dragões, na forma de dragões, na forma de répteis? Porque ele está dizendo, nós servimos aos dragões e vocês servem ao cordeiro. São símbolos, certamente, mas poderíamos ficar pensando até que nível, até que ponto isso não é uma referência velada, indireta, a um estado evolutivo próprio de seres que tenham estas escamas, estas coisas próprias dos dragões, não é mesmo? Vamos continuar a ouvir a conversa de Gregório com Gúbio, e Gúbio, muito humilde, está ali sem querer mostrar o que é que ele veio fazer, mas o nome Matilde incomodou o sacerdote, não é mesmo? Ele foi o Papa, e a Matilda, lembram da Matilda? Foi a sua defensora na terra. Não foi sua mãe biológica, mas atuou como uma mãe que defende um filho a quem ela apoia. Mas isso a gente vai ver no próximo bloco. Eu espero você. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta no estudo do livro Libertação, de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, um livro fundamental para que nós aprendamos as questões vinculadas ao processo obsessivo, às perseguições, a muitas coisas que acontecem conosco em nosso dia a dia. Nós vimos no bloco anterior que Gregório ficou meio incomodado quando ele ouve novamente o nome de Matilde. E ele quer justificar a sua postura de defensor da justiça sobre os que estão na terra, sobre as pessoas que são más, argumentando que se o cordeiro vem para abençoar, quem queria lidar com a escória, com o lixo, senão aqueles que estão ali cumprindo um dever? Ele está tentando se justificar, não é? Então, agora nós continuamos a inesperada intercessão dentro do que André Luiz está mostrando para nós a seguir. E a maneira de pessoa culpada, que estima longas justificações, ele continuou irritadiço. Os filhos do Cordeiro poderão ajudar a resgatar a muitos. No entanto, milhões de criaturas, como acontece a mim mesmo, não pedem auxílio nem liberação. Afirma-se que não passamos de transviados morais. Pois que seja, seremos então criminosos, vigiando-nos uns aos outros. A terra nos pertence, porque dentro dela a animalidade domina, oferecendo-nos o clima ideal. Não tenho, por minha vez, qualquer noção de céu. Acredito seja uma corte de eleitos, mas o mundo visível para nós constitui extenso reino de condenados. No corpo físico caímos na rede de circunstâncias fatais. Contudo, a teia que os planos inferiores nos prepararam servirá a milhões. Se é nosso destino peneirar, joeirar o trigo do mundo, nossa peneira não se fará complacente. Experimentados que somos na queda, nós provaremos todos aqueles que nos surgirem no caminho. Ordenam os grandes juízes que guardemos as portas. Temos, por isso, servidores em todas as direções. Todos os homens e mulheres se subordinam a nós, aqueles afastados da evolução regular. Aqueles que não querem evoluir pelo caminho adequado,
Eles nos pertencem. E é obrigatório, é indispensável reconhecer que semelhantes individualidades se contam por milhões. Além disso, os tribunais terrestres são insuficientes para a identificação de todos os delitos que se processam entre as criaturas. Nós, sim, é que somos os olhos da sombra, para os quais os menores dramas ocultos não passam despercebidos. Olha só, veja que discurso, não é intrigante? Um discurso que você pode observar no mundo de hoje, como funciona. Como ele está falando de entidades que estão arrebanhando, como está falando de espíritos que fogem do caminho da evolução, na diversão, em todos os tipos de leviandades materiais, morais. Todos estes estão sob o domínio destas almas. Como se fosse um reino inferior tomando conta da terra, como se ele dissesse: a terra é nossa. Os que estão aqui são estes que nos pertencem. Aí André Luiz diz assim: diante do intervalo que se fizera espontâneo, não é? Contemplei o rosto de Gúbio, que não apresentava qualquer alteração. Olhava Gregório com humildade e então disse: grande sacerdote, eu sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina, segundo as nossas tendências e possibilidades de lhe satisfazer os desígnios. Os fagócitos, as células brancas no corpo humano, são utilizados na eliminação da impureza, do mesmo modo que a faísca elétrica irrompe, inicia insofreável, caindo do céu, a fim de sanar os desequilíbrios atmosféricos. Respeito assim o teu poder, porque se a sabedoria celeste conhece a existência das folhas tenras das árvores, sabe também a razão de teu extenso domínio. Entretanto, não concordas em que a nossa interferência prevalece sobre a fatalidade, que é um círculo fechado de circunstâncias que nós mesmos criamos? Não estou habilitado a apreciar o trabalho dos juízes que administram estes pousos de sofrimento reparador. Conheço, contudo, os quadros pavorosos que se desdobram ao teu olhar. Observo de perto os criminosos que se imantam, se ligam uns aos outros. Sondo de vez em quando os dramas sombrios daqueles que jazem, que permanecem nas furnas de dor, magnetizados ao mal que praticaram. E não ignoro que a justiça deve reinar consoante as determinações soberanas. Todavia, respeitável Gregório, não admite que o amor, instalado nos corações, redimiria todos os pecados? Não aceita você, porventura, a vitória final da bondade, através do serviço fraterno que nos eleva e conduz ao Pai Supremo? Se gastássemos nos cometimentos divinos do Cordeiro as mesmas energias que se gastam, que se despendem a serviço dos dragões, não alcançaríamos mais rapidamente os objetivos do supremo triunfo? O sacerdote ouviu, contrariado, e clamou com desagradável inflexão de voz: como pude te escutar calado tanto tempo? Somos aqui julgadores na morte de todos aqueles que malbarataram, que desperdiçaram os tesouros da vida. Como inocular, como injetar amor em corações enregelados, endurecidos, congelados? Não disse o Cordeiro certa vez que não se deve lançar pérolas aos porcos? Para cada pastor de rebanho na terra, há 1000 porcos ostentando as insígnias da carne. E se o teu mestre reclama pegureiros, os pastores, ao seu apostolado, que fazer de nossa parte, se não constituir equipes de inteligências vigorosas, especializadas em corrigir as criaturas delinquentes que se colocam sob nossa vara diretiva? Os dragões,
são os gênios conservadores do mundo físico e se esmeram, se aperfeiçoam em preservar a aglutinação, o agrupamento dos elementos planetários. Coerentes com a lógica, não entendem o paraíso de imposição. Se o amor conquistasse a terra de um dia para outro, desintegrando-lhe os abismos escuros a fim de que a luz sublime aí brilhasse para sempre, fácil e instantânea, como acomodar nesse clima celestial as consciências de lobos e leões, panteras e tigres? Pela extrema analogia que ainda guardam com essas feras, essas almas que habitam formas humanas aos milhares de milhares, que seria do céu se não vigiássemos os infernos? Uma gargalhada sarcástica e barulhenta, estrepitosa, seguiu-lhe as palavras. Gúbio, porém, não se perturbou. Com simplicidade, voltou a dizer: ouso lembrar, todavia, que se nos lançássemos todos a socorrer os miseráveis, a miséria se extinguiria. Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes, oferecendo-lhes estímulos à luta regenerativa, o crime seria varrido da face da terra. O sacerdote fez vibrar uma campainha que me pareceu destinada a expandir-lhe as expressões de ira e gritou, rouquenho: cala-te, insolente! Sabes que te posso punir? Sim, concordou nosso orientador imperturbável. Suponho conhecer a extensão de tuas possibilidades. Eu e meus companheiros, a uma leve ordem de tua boca, podemos receber prisão e tortura. E se esta representa a vontade de teu coração, estamos prontos a recebê-las. Conhecíamos de antemão as probabilidades contra nós nesta aventura. Entretanto, o amor nos inspira e confiamos no mesmo poder soberano que te permite aplicar a justiça. Gregório olhou Gúbio assombrado à vista de tamanha coragem. E certamente, aproveitando essa transformação psicológica do momento, enunciou com firmeza serena: declarou-nos Matilde, a nossa benfeitora, que a tua nobreza não se dissipou e que as tuas elevadas qualidades de caráter permanecem invioladas, não obstante a direção diferente que imprimiste aos passos. Por isto mesmo, identificando-te o valor pessoal, chamo-te de respeitável nos apelos que te dirijo. A cólera do sacerdote pareceu diminuir. Não acredito em tuas informações, disse ele contrariado, mas seja claro nas rogativas, não disponho de tempo para falas inúteis. Não tinha tempo, e nós também não dispomos de tempo agora. Vamos para o nosso breve intervalo e na volta vamos ver como é que Gregório e Gúbio vão se entender. Mas é daqui a pouquinho, eu espero você. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, voltamos ao estudo do livro Libertação, no capítulo 8º, Inesperada Intercessão. Nós estávamos vendo o diálogo entre Gregório e Gúbio, e agora, depois de Gúbio ter se postado de uma forma firme e generosa diante do sacerdote, não sem antes dar uma alisada no ego, mas de uma forma verdadeira, não é? Não bajulatória. Nós vemos que Gregório, irritado, não tenho mais tempo a perder, o que você deseja? Falou isso no bloco passado. E agora, pega um texto aí, vamos continuar a ler o que André Luiz está descrevendo. Então, Gúbio começa a dizer a ele: Venerável Gregório, pediu o nosso instrutor humilde, serei breve. Ouve-me com tolerância e bondade.
Não ignoras que tua mãe espiritual jamais se esqueceria de Margarida, ameaçada atualmente de loucura e morte, sem razão de ser. Escutando a fala de Gúbio, esse informe, o hierofante, o sacerdote, modificou-se visivelmente, expressando na fisionomia inquietação indisfarçável. Aquela estranha auréola que lhe revestia a fronte revelou tonalidades mais escuras. Dureza singular transpareceu-lhe nos olhos felinos e os lábios se contraíram num ricto, numa contração facial de infinita amargura. Tive a ideia de que ele nos fulminaria se pudesse, mas conteve-se imóvel, apesar da expressão agressiva e rude. Não desconheces que Matilde possui na tua companheira de outras eras uma pupila muito amada ao coração. As preces dessa torturada filha espiritual atingem a alma de Matilde. Gregório, Margarida empenha-se em viver no corpo, faminta de redenção. Inspirações renovadoras banharam-lhe a meninice, e agora que o casamento em plena juventude lhe revigora as esperanças, deseja demorar-se, deseja permanecer mais tempo no campo de luta benéfica, de modo a pagar o passado culposo. Certamente, fortes razões te obrigam a constrangê-la ao retorno, porque você armou para ela um caprichoso caminho de morte. Não te reprovo, nem te acuso, pois nada sou. E ainda que o Senhor me conferisse algum alto encargo representativo, não me competiria te julgar, senão depois de haver vivido a tua própria tragédia, experimentando as tuas próprias dores. Porém, sei que pelo amor e pelo ódio do passado, ela permanece intensamente ligada aos raios da tua mente. E todos sabemos que os credores e os devedores se encontrarão uns com os outros, tarde ou cedo, face a face. Entretanto, a atual existência de Margarida envolve um largo serviço salvador. Ela se casou com um antigo sócio de luta evolutiva, que não é estranho a você, nem ao coração, e ela reinará maternalmente num lar em que devotados benfeitores organizarão formoso ministério de trabalho iluminativo. Espíritos amigos da verdade e do bem se preparam para receber-lhe a ternura materna, como flores abençoadas pelo orvalho celeste, em caminho de preciosa frutificação. Venho te rogar, portanto, seja suavizada a vingança cruel. Nossa alma, por mais impassível, modifica-se com as horas. O tempo tudo devasta e nos subtrai todos os patrimônios da inferioridade para que a obra de aperfeiçoamento permaneça. A matéria que nos serve às manifestações se modifica com os dias. E por mais invencíveis que fossem os poderosos juízes aos quais obedeces, não ultrapassariam eles de nenhum modo a autoridade soberana do Todo Misericordioso, que lhes permite agir em nome da corrigenda, afeiçoando-lhes a tarefa ao bem comum. Dito isto, diz André, pesados minutos de expectativa e de silêncio caíram sobre nós. Nosso instrutor, no entanto, longe de desanimar, retomou a palavra em voz súplice. Se ainda não consegues ouvir os recursos interpostos pela lei do Cordeiro Divino, que nos recomenda o amor recíproco e santificante, não se faça surdo aos apelos do coração materno. Ajuda-nos a libertar Margarida, salvando-a da destrutiva perseguição.
Não se faz imperioso, não é necessário a tua presença pessoal. A nós nos bastará a tua indiferença, a fim de que nos orientemos com a precisa liberdade. O sacerdote riu-se contrafeito e acrescentou: observo que conheces a justiça. Sim, concordou Gúbio melancólico. O anfitrião, contudo, falou sem fingimentos. Quem lavra, quem decreta sentenças, despreza a renúncia. Entre os que defendem a ordem, o perdão é desconhecido. Determinavam os legisladores da Bíblia que os arestos, as sentenças, se baseassem no princípio da troca, olho por olho, dente por dente. E já que te mostras tão bem informado acerca de Margarida, poderás em sã consciência suprimir as razões que me compelem, que me obrigam a decretar-lhe a morte? Perguntou Gregório. E Gúbio respondeu: não discuto os motivos que conduzem você. Todavia, ouso insistir na súplica fraterna. Auxilia-nos a conservar aquela existência valiosa e frutífera, ajudando-nos, quem sabe, talvez pelos braços carinhosos da vítima de hoje, tu mesmo poderias voltar ao banho lustral, ao banho purificador da experiência humana, renovando caminhos para glorioso futuro. E ele respondeu, gritando, contrafeito: qualquer ideia de voltar à carne me é intolerável. E Gúbio continua: sabemos, grande sacerdote, que sem a tua permissão, em vista dos laços que Margarida criou com a tua mente, poderosa e ativa, nos seria difícil qualquer atividade libertadora. Promete-nos independência de ação. Não te pedimos que suspenda a sentença, nem pretendemos inocentar Margarida. Quem assume compromissos diante das leis eternas é obrigado a encará-los de frente, agora ou mais tarde, para o justo resgate. Nós te rogaríamos, contudo, adiamento na execução dos teus propósitos. Concede à tua devedora um intervalo benéfico, em homenagem aos desvelos de tua mãe, e possivelmente os dias se encarregarão de modificar este processo doloroso. Que rogativa, não? Puxa vida, que emocionante conversa em que alguém que veio para ajudar com todo o poder superior de que dispõe, se rebaixa abaixo da condição daquele obsessor, daquele espírito duro, que se faz grande pela arrogância, pela prepotência, e que inteligente sabe conduzir os argumentos para iludir as mentes mais frágeis. Enquanto que Gúbio não se faz nem de servil, nem de bajulador, nem se coloca como um defensor dos dragões também, mas solicita não o perdão, não que Gregório se esqueça do mal ou dos compromissos que o ligam a Margarida. Gregório quer matar aquela moça para tê-la de volta no plano espiritual. Estão ligados há muito tempo e ele está matando-a por um processo obsessivo, muito complexo. E então, o que acontece é que Gúbio, ao invés de pedir para que ele a perdoe, que ele deixe ela seguir para Jesus, aquela conversa toda de gente que não sabe conversar com espíritos, dialogadores que nos centros espíritas querem que os obsessores esqueçam todo o mal que sofreram em 5 minutos de papinho, Gúbio pede a ele: nós não pedimos que você vá pessoalmente, nem que você a perdoe, pedimos que você nos deixe trabalhar. Se você não permitir isso, nós não teremos como libertá-la. Mas quem sabe, se deixarmos que o tempo faça o seu trabalho, sem a tua interferência, concede a ela esse intervalo benéfico. Em homenagem a Matilde, os desvelos de Matilde por você. E nós, quem sabe, conseguiremos mudar alguma coisa. Porque ela poderá vir a ser a sua futura mãe, coisa que o arrepiou, não é? Eu não quero voltar a renascer, diz Gúbio, diz Gregório a Gúbio. Não quero voltar, não é?
Mas não tem como fugir disto. Mas não é isso que se vai discutir ali naquele momento. Gúbio precisa que a mente de Gregório não seja um obstáculo ao processo de ajuda a Margarida. E é agora que vamos, no próximo bloco, ver como termina esta conversa neste capítulo 8º, um primor de diplomacia, de argumentação amorosa, para ajudar aquele maldoso a não ser tão duro. Mas daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta para o último bloco deste capítulo tão interessante, não é mesmo? Inesperada intercessão. André Luiz está ouvindo Gúbio conversar com Gregório. E o que o Gúbio pediu foi que Gregório desse um tempinho, deixasse eles trabalharem, que não se interpusesse, impedindo. E aí André Luiz diz assim, acompanha a leitura. Demonstrando expressão de surpresa, em face da imprevista solicitação de adiamento, quando nós mesmos esperávamos que o orientador se impusesse reclamando revogação definitiva, Gregório considerou menos duro. Eu tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. E Gúbio, então mais encorajado, perguntou, e se reencontrasses o doce reconforto da ternura de sua mãe, sustentando-te a alma, até que Margarida te pudesse fornecer, redimida e feliz, o sublimado pão do espírito? O sacerdote levantou-se pela primeira vez e clamou, não creio. E Gúbio disse, e se propuséssemos semelhante bênção em troca de tua neutralidade ante o nosso esforço de salvação? Você nos permitiria agir juntamente com os servidores que te obedecem às ordens? Não os inclinaria contra nós e nos deixaria estar ombro a ombro com eles tentando a restauração? O tempo, dessa forma, daria o último retoque em tuas decisões. Gregório refletiu alguns instantes e respondeu, é muito tarde. E o instrutor, inquieto, perguntou, por que é muito tarde? E o sacerdote disse, o caso de Margarida está definitivamente entregue a uma falange de 60 servidores de meu serviço, sob a chefia de um duro perseguidor que odeia a família dela. A solução total poderia ter sido alcançada em poucas horas, mas não desejo que ela me volte às mãos com a revolta de vítima, em cuja fonte interior só me fosse possível recolher as águas turvas do desespero e do fel. Será torturada como me torturou em outra época. Padecerá humilhações sem nome e desejará a morte como um valioso bem. Atingida a rendição pelo sofrimento dilacerante, a mente dela me receberá como um benfeitor amoroso e providencial, envolvendo-me nas emissões de carinho que há muitos anos venho esperando. Seria infrutífera qualquer tentativa liberatória. Os raciocínios dela vão sendo conturbados pouco a pouco, e o trabalho de imantação, de magnetização para a morte estão quase terminados. O nosso dirigente, diz André, no entanto, não se deu por vencido e insistiu. E se nos confundíssemos com a tua falange, tentando o serviço a que nos propomos? Compareceríamos junto à enferma como amigos teus, e sem te desrespeitarmos a autoridade, procuraríamos a execução do programa que nos trouxe até aqui, testemunhando a humildade e o amor que o Cordeiro nos ensina. Gregório pensava maduramente em silêncio.
Mas Gúbio prosseguia com simplicidade e firmeza. Concede, concede. Dá-nos tua palavra de sacerdote. Lembra-te de que um dia, ainda que não acredites, enfrentará de novo o olhar de tua mãe. O interpelado, após longos minutos de reflexão, ergueu os braços e asseverou: não creio nas possibilidades da tentativa. Todavia, concordo com a providência a que você recorre. Não interferirei. Em seguida, tocando a campainha de modo particular, determinou que os auxiliares se reaproximassem. Como que semi-vencido na batalha em que se empenhara com a própria consciência, invocou a presença de um certo Timão que nos seguiu pela frente, surpreendendo-nos com seu semblante de carrasco. Dirigiu-lhe a palavra, indagando pelo andamento do caso Margarida, ao que o preposto informou estar o processo de alienação mental quase pronto. Questão de poucos dias para a colocação da moça em uma casa de saúde mental. Indicando-nos algo constrangido, determinou Gregório que o auxiliar de sinistro aspecto nos colocasse junto da falange que trabalhava ativa na execução gradual do seu decreto de morte. Ou seja, agora, Gúbio, André e Eloy, sem a interferência de Gregório, seriam colocados junto aos obsessores, 60 espíritos obsedando uma pessoa, que Gregório sentia falta, porque provavelmente pelas paixões já vividas em comum, mantinha-se abastecido pelas vibrações mentais de Margarida. E ele não queria que ela tivesse raiva dele por ser ele o causador da sua morte. Não queria que ela voltasse ao mundo espiritual sabendo que foi ele quem a fez sofrer. Então, colocou esse povão todo lá, esses espíritos que estavam usando de seus recursos para torná-la alucinada, a fim de que, com a dor do corpo, ela mesma acabasse pedindo que Deus a levasse embora. Você vê a astúcia, como que as entidades são maliciosas e como que muitas vezes nós não percebemos as jogadas que eles realizam para que nós saiamos de um determinado caminho e caminhemos na direção que parece certa, que parece boa, mas que na verdade vai nos levar a um abismo. Os bons espíritos sempre nos alertam: vigiem, estejam atentos, confiem na oração, confiem na proteção espiritual, mas procurem manter o pensamento lúcido. Só que Margarida, tadinha, por algum motivo, já submetida ao processo de obsessão, dirigido por um espírito que tinha ódio da sua família. O espírito não tinha ódio da Margarida, tinha ódio da família dela. Então eles arrumaram um espírito que seria firme na vingança contra aquela que era a filha de uma família que ele não gostava. E então colocaram esse espírito duro, endurecido, no comando de 60 outras entidades que, graças àquilo que já tinham feito, estavam a ponto de encaminhar Margarida pela alucinação, pela falta de equilíbrio, pela debilidade física, a um processo de loucura que a levaria a um sanatório. Imagina isto. Imagina, queridas irmãs, queridos irmãos, quantos não foram internados em sanatórios na Terra por causa deste tipo de ação do plano inferior. Não queremos dizer que Margarida era inocente, coitadinha, santa moça. Ela devia ter compromissos com Gregório. Ela devia ter feito coisas ruins para ele. Mas ela, junto com ele, se mantinham em um estado de simbiose. Simbiose vibratória. Simbiose fluídica. Pelas vivências de outros tempos,
Os dois eram perseguido e perseguidores. Só que agora Gregório está no plano espiritual, quer a vinda de Margarida para o seu lado, para receber dela carinho, como se ela encontrasse nele o benfeitor que a resgatou daquele corpo doente, daquele corpo aflito, sem saber, pelo menos num primeiro momento, que foi Gregório quem construiu toda a armadilha. Mas Gúbio está utilizando de todo o cabedal de lembranças que Gregório arquiva na sua mente, porque havia sido um homem que tinha tido boas relações, que tinha valores interiores, como a própria Matilde asseverava, e ele cita isto. Eu te chamo de venerável porque Matilde falou muito bem a respeito dos valores que você possuía e que não estão mortos dentro de você. É por isso sim que nós te respeitamos. Mas eu te peço, não te peço que a perdoe, não te peço que alivie a carga, eu te peço, mesmo que esteja à borda do precipício, deixa-nos ir. Nós respeitaremos você junto dos teus servidores, nós trabalharemos ali de uma forma positiva e quem sabe conseguiremos resgatar a moça do decreto de morte que você grafou para ela. Mas isso nós vamos ver no próximo capítulo, o capítulo 9. O título você vai ver quando chegarmos a ele, você vai ver que ele estará falando exatamente sobre esses perseguidores invisíveis, esses espíritos que estão atuando sobre a família da Margarida e Margarida especificamente. E assim, nós na próxima etapa do nosso programa, vamos ver como era aquele ninho de vespas que era a casa da Margarida, que parece-se com muitas casas nossas, com muitos lugares onde nós mesmos vivemos, e nós vamos poder comparar isto. Mas isso é assunto para o programa seguinte, o capítulo 9, que nós esperamos você. Muito obrigado pela sua audiência, esperamos que você possa desfrutar e entender como funcionam estas leis e nos esteja ajudando com a sua divulgação. Fale dos nossos capítulos, dos nossos programas, dos outros livros para os seus amigos. Mande através do YouTube, mande através do compartilhar para outras pessoas essa história magnífica que vai salvar vidas se outras pessoas puderem tocá-la com sua inteligência. E nós esperamos você para o nosso próximo programa. Um grande abraço e muita paz.